Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos mais uma vez em Seu nome, abrindo assim nossos trabalhos de hoje, vos louvando, agradecendo por esse encontro entre todos nós aqui, para o Evangelho, para a Jornada de Ângeles, para nosso benefício. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos os pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, amigos, vamos aqui dando boa noite para todos vocês. Com muita alegria estamos juntos mais uma vez. E mais uma vez, claro, para juntos ouvirmos, o Evangelho, Jornada de Ângeles, enfim, para que nós possamos hoje aprender mais um pouquinho, passarmos um fim de semana também com um pouco mais de esclarecimentos, um pouco mais de orientações, para que todos nós, então, assim, possamos estar bem conosco, bem com o nosso Pai, bem com as nossas situações do dia a dia. Então, nos cumprimentando a vocês, esperando que seja tudo bem com vocês, familiares, em seus lares, no trabalho, enfim, no dia a dia. E já aqui cumprimentando a nossa prezadíssima Zelinda, que aniversaria esses dias, Zelinda? Um grande abraço para você, um belíssimo trabalho aí no SEAC, Allan Kardec aí no Odessa, também com o seu pessoal muito amoroso, nas segundas-feiras no programa Sinal Verde, que a gente acompanha. É uma alegria saber que vocês estão aí firmes e fortes também. Então, um abraço para todos vocês aí de Nova Odessa. Abraço para Bárbara Santana Nery, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Vocês todos, queridos amigos, que vão deixando o seu boa noite, aquele boa noite bacana, simpático, que faz com que a gente se sinta feliz, porque, mais uma vez, claro, estamos juntos. E eu aqui deixa eu dar uma corridinha aqui, por quê? Porque o nosso bendito, computador que deu uma apagadinha, então aí tive que reiniciar, mas já estamos colocando tudo em ordem. Apenas então vou fazer aqui o compartilhamento, então dando boa noite também para Sandra Oliveira Vita. Nosso abraço para você, família, para todo mundo, para todos vocês que com a graça de Deus também estão conosco mais uma vez. Afinal, hoje esse é o programa, nosso encontro, como nós falamos, de número 1285. Olha que beleza, então. A gente também só consegue chegar a esse número porque vocês também estão conosco, estão nos prestigiando não basicamente a mim, mas prestigiando a própria doutrina, que é o mais importante para todos nós, que são os esclarecimentos, que é, na realidade, aquela tranquilidade que procura dar, e dá mesmo, a todos nós, por tudo aquilo que nós, então, procuramos em nosso dia a dia, as razões pelas quais nós estamos aqui, as razões pelas quais tudo nos acontece. Então, uma alegria podermos estar juntos, agradecemos a vocês, e vamos ver, então, o que nos reserva hoje. Vamos só dando uma corridinha aqui, só uma acertadinha aqui para compartilhar aqui nos nossos grupos, pessoal que nos acompanha. Boa noite também para a Leni Souza, Ana Cláudia, boa noite também para a Ana Cláudia, para todos vocês. E com alegria, perseverança, estão conosco e a gente fica muito feliz por, claro, podermos estar juntos. Então, nossa boa noite está se estendendo, claro, a todos vocês. E nós, no Evangelho de hoje, estamos vendo o capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, temos o cuidado com o nosso dia a dia, com aquilo que fazemos, com nossas atitudes, enfim. E hoje, para nós aqui, vamos falar sobre a verdadeira propriedade. O que será que nós temos de real nessa nossa existência? Pois é, de real, aquilo que a gente consegue observar, ver, nós estamos nos observando, vocês estão me vendo, estou aqui vendo o celular que transmite, o notebook, a Célia está aqui,
o meu lar, vocês vendo também o lar de vocês, mas a gente sabe que tudo isso é transitório, né? Que, passar do tempo, tudo vai continuar por aqui e nós vamos continuar também a nossa vida espiritual. Então, qual é verdadeiramente a nossa propriedade, né, Leni? Abraço também para Leni Souza. E assim, amigos, por isso tudo, né, que nós vamos aqui vendo, vamos também depois atender a Joana de Ângeles, que também está aqui conosco. E Joana de Ângeles vai falar para nós hoje sobre passado e dor. Né? Tudo aquilo que nós vivemos nos nossos dias, dores do dia a dia, dores por aqueles que se foram, que não temos mais a presença física aqui entre nós, é o que Joana de Ângeles vai falar um pouquinho para nós hoje, tá bom? Então vamos ver o que o Evangelho nos fala, vamos lá, desejando que esteja claro, né? Nós aqui desejando que seja tudo bem com vocês aí. E aqui nós vamos ter a mensagem de Pascal, que está no item 9 do Evangelho capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. Já começa falando isso. Só temos de nós que nós vamos levar mesmo desse mundo, ou seja, tudo vai ficar por aqui. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Claro. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste? Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada no mundo dos espíritos. No seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com ouro que se paga. Não se lhe perguntará quanto tinhas sobre a terra, que posição nela ocupáveis, eres príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará o que dela trazeis. Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre pudestes comprar casas, campos, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo, e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades os esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. É a mensagem que nos deixa aqui Pascal, Genebra, Suíça, 1860, 165 dias atrás. Pois é. Dias. Estou meio doidão já nessa sexta-feira, não é? Anos aqui, meu grilinho falante que está se recuperando, né? Do seu problema, já me alertou, são anos, não são dias. Mas tá bom. Então, uma água para levar, né? Bom oxigênio para o nosso cérebro ele funcionar de acordo.
Mas amigos, boa noite também para Elísio de Souza Neto, Pedro Freitas, Judélia Lima, que também estão conosco. Sejam muito bem-vindos, uma alegria podermos estar juntos. E é isso. O que nós levamos daqui? Levamos o bem que nós fazemos. Quanto bem nós fazemos? Cada um sabe de si. Cada um sabe, né, onde se lhe aperta o calo quando se fala em virtudes, que é aquilo que nós cultivamos nas nossas existências para levar ao plano espiritual. Porque vai chegar a hora que não mais encarnaremos. Tudo aquilo por que nós digladiamos, combatemos, fizemos coisas erradas, não terão a mínima importância para nós, porque não mais encarnaremos. Nossos valores são outros. Como diz aqui o Pascal, nossos valores são os valores do coração, que as virtudes nos dão. O nosso exercício das virtudes estão faladas por Jesus, né? Estão faladas por Ele. Aí a gente pergunta, mas como? Então eu me levar? Observando aquilo que nós fazemos nos nossos dia a dia. O quanto nós somos pacientes, o quanto nós somos tolerantes, o quanto nós somos caridosos, o quanto nós somos indulgentes, o quanto nós somos misericordiosos, o quanto nós somos fraternos, solidários, o quanto nós somos abnegados, o quanto exercemos nossa sabedoria, o quanto auxiliamos os outros na prática da caridade, não só na caridade pura e simples, direta, mas muitas vezes auxiliando em situações que podemos auxiliar, sem envolver lá qualquer coisa material. Quando nós deixamos este mundo, nós aqui deixamos tudo que é material. Começar pelo nosso corpo. Segue para o mundo espiritual nosso espírito com a consciência de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Se tivermos uma boa passagem, uma passagem mediana, uma passagem ruim, porque é como Pascal disse no Evangelho, que nós então lemos. Vai nos perguntar, claro, que fizestes quando estáveis lá no mundo material? Como utilizastes os bens que te foram concedidos? Como você sobreviveu com o pouco que te foi dado nessa tua encarnação de prova, de expiação, encarnação difícil? O que você fez com tanto que te foi dado nesta tua encarnação, com a difícil prova da fortuna? O que fizeste com o poder que te foi dado para dar melhores condições de vida àqueles que estavam subordinados a ti? O que fizeste? Trataste-os com humanidade, trataste-os com sabedoria, propiciastes a ele melhores condições de vida, lutastes para que tivessem, sim, melhores condições de vida, acolhestes em teu coração, em teu mundo, em teu país, pessoas de outros lugares que não tinham onde ficar, vitimadas por questões ambientais, por questões sociais, por questões ideológicas, por questões políticas, acolhestes? Se fizestes coisas boas, venha para o melhor lugar. Se não, vai para o último, espera lá uma nova oportunidade para você aprender. Para realizar e tentar realizar tudo que te foi pedido e você não se preocupou em realizar. Às vezes, pelo contrário, fez exatamente o contrário daquilo que esperava que te fosse feito, que você fizesse, e você não fez. E ao contrário, ao invés de auxiliar, prejudicou. Ao invés de dar a mão, retirou a mão. Ao invés de tirar uma pedra do caminho, você simplesmente empurrou para o precipício. E quantos há que assim agem? Quantos há que fazem dessa maneira de viver, procurando apenas o benefício próprio, não se importam com absolutamente nada. Mas é a vida deles e vai responder por cada coisa. Então a pergunta que nós precisamos fazer, o que eu quero responder, o que eu vou responder quando eu estiver no plano espiritual? Aqui respondemos à justiça do homem. E a justiça do homem tem lá muitas das suas falhas, tem muitas das suas coisas justas,
não é? Mas lá não há como contestar. Por quê? Porque lá no plano espiritual, a fonte de informação é a nossa própria consciência. É tudo que está registrado dentro da nossa memória espiritual. É tudo que está registrado por aqueles que estarão lá também nos esperando para dar o testemunho daquilo que nós fizemos com relação a eles. E como Jesus disse, né? Mas perguntaram para Jesus, mas mestre, quando foi, né? Quando foi que eu te vi? Quando foi que eu te alimentei? Quando foi que eu te dei de comer? Quando foi que eu te agasalhei? E o que o mestre respondeu? Quando fizesses a um desses pequeninos, quando fizesses isso a um desses que chegam à porta, a um desses que vão à tua casa, que vão ao teu país, se não fizestes a eles, também não fizestes a mim. E tens muito que aprender. E serão difíceis teus caminhos, porque é difícil superar tanta iniquidade, tanta coisa ruim, que tantas vezes está lá encravada dentro dos espíritos relutantes de tantos e tantos irmãos. E essa é a nossa realidade. Não adianta querermos nos enganar, a nossa consciência fala para nós. A nossa consciência aponta o dedo para nós, porque nós sabemos quando agimos errado. Agora, se nós não temos a consciência de que agimos errado, continuamos agindo errado, vai chegar o momento que, pelo excesso de dificuldades, vai ter que começar a pensar, mas o que acontece? Que tudo, na verdade, dá errado comigo. Não dá errado, é consequência de erros sucessivos. Então, o Evangelho de hoje nos fala sobre a verdadeira propriedade. É bom lermos 3, 4 vezes, 10 vezes esses textos sobre a verdadeira propriedade para ver se nós, que tantas vezes ainda dormimos de olhos abertos e sentidos estalados, acordamos para a realidade daquilo que realmente é nosso, daquilo que faz com que o nosso coração possa se expandir, com que o nosso espírito se ilumine, e são as tais virtudes que nosso Mestre Jesus tanto fala para nós. Precisamos refletir muito, porque muitas mudanças precisam ser feitas em cada um de nós, e ninguém está isento, ninguém, absolutamente ninguém. Então, reflexão para nós sobre aquilo que nos foi dito e que nos foi deixado aqui pelo abençoado Evangelho, né, desta noite. E assim complementamos também, olha aqui o Luciano Rupp, o Zeca Portela, Carlos Eduardo Aragão, o Pedro Freitas, que também entrou, né, passou por aqui. E aqui o meu computador, a internet caiu, olha que beleza, que maravilha, né, mas não tem problema nenhum, né? Joana de Ângelo está aqui para nós e ela vai falar para todos nós já a respeito então de não, vícios e delitos nós já vimos, aqui é outro arquivo, né? Dá um tempinho que eu vou achar aqui, olha aqui. De hoje, passado e dor. Pois é. O Evangelho de hoje nos fala sobre a verdadeira propriedade. E eu falei muito, né? Falei a respeito daquilo que nós fazemos e do que vamos responder. E Joana de Ângeles, na sequência do livro, como sequência do Evangelho, vem com passado e dor. E vamos ver então o que ela nos fala sobre passado e dor, que não vai fugir muito daquilo que a gente colocou um pouco para vocês aí, para todos nós, né? Não é só para vocês não, é para mim e para a Célia que está aqui também, e para os nossos irmãos espirituais que estão ao nosso lado. Tenhamos certeza absoluta disso, que também estão nos ouvindo e que estão captando também seus pensamentos e os nossos pensamentos de como nós nos localizamos frente àquilo que o Evangelho não só que não sou eu que falo, não, é o Evangelho que fala, né? Vamos ver. Passado e dor. Capítulo 41 do livro Leis Morais da Vida, com e por Joana de Ângeles. Boa noite, Eliana, Afonso, Carlos Eduardo Aragão, Barros Maurício, um grande abraço também para vocês. Estamos iniciando o texto de hoje de Joana de Ângeles, que fala sobre passado e dor. E ela nos diz o seguinte: no passado espiritual de cada criatura se inscrevem as causas dos sofrimentos humanos. Enfermidades irreversíveis, problemas teratológicos,
perturbações psíquicas de largo porte, limitações e mutilações físicas, degenerências orgânicas e mentais, aberrações congênitas procedem do uso indevido e abuso do livre-arbítrio, quando de outras experiências evolutivas em reencarnações pregressas. É das leis divinas que ninguém pode abusar impunemente dos tesouros inalienáveis de que usufrui na condição de ser inteligente. A realidade física impõe deveres para com os implementos orgânicos e as delicadas peças encarregadas das manifestações intelectuais, concedidas pela divindade para a aquisição de sabedoria e felicidade para o espírito em evolução. Aguinha. E veja o que nos diz aqui. A realidade física, o mundo que nós estamos, os nossos corpos, impõe deveres para com os implementos orgânicos, para com o nosso corpo, e as delicadas peças encarregadas das manifestações intelectuais do nosso corpo, do nosso cérebro, do nosso pensamento, da nossa mente. Né? E ainda estávamos no Evangelho do Paz e Amor de ontem. O tema foi cuidar do corpo e da mente, cuidar do corpo e do espírito. E é isso que Joana aqui fala. Aí fala assim, mas como que eu vou cuidar do meu espírito? Mal consigo cuidar do meu corpo. Está tudo doente, está estropiado, e tanto problema, todo mundo tem. Né? Mal consigo cuidar, como que eu vou cuidar do meu espírito? Ora, olha naquilo que Jesus pediu, simples, ama o próximo como a ti mesmo. Começa por aí, e já estará cuidando muito bem do teu espírito, né? Deixando de fazer tantas coisas erradas e perturbadoras. E Joana continua. Os desregramentos de qualquer expressão impõem necessidades reparadoras que gravam nos recessos do espírito, as matizes que organizarão as futuras engrenagens e que se utilizará a vida para realizar as altas finalidades. Tudo fica gravado dentro de nós. Aqueles que fazem o bem, mas aqueles também que fazem o bem ou auxiliam fazem o mal e auxiliam também a fazer o mal. Propagam a maldade, propagam o desconforto, propagam a ruína. Não obstante os problemas e as dores que traduzem necessidade urgente de reparação interior, é também da lei que toda aquisição de ordem superior funcione como bênção que faculta a liberação carcerária no programa de resgate espiritual. Equivale a uma compensação de que se utilizam os benfeitores da humanidade para minimizar as angústias e expiações necessárias aos renitentes em razão da própria depuração. As leis que regem o universo são de amor, e o amor não implica em conivência com os erros do ser amado. Antes se estabelece mediante o impositivo da sua libertação e da sua ascensão para Deus. Não há equívocos no estatuto divino. Antigos comparsas, sequazes de loucuras, estímulos de desequilíbrios, fatores causais de suicídios chocantes e homicídios hediondos, renascem no mesmo grupo genético, a fim de participarem do resgate das suas vítimas ou de seus comparsas. O mesmo ocorre em relação aos seres queridos, que retornam à vida espiritual de surpresa, deixando na retaguarda pais e amigos com a alma dilacerada. Presente, porém, é oportunidade sublime que a todos compete aproveitar. Enxuga o pranto, transforma a saudade em sinfonia de esperança, atende à enfermidade, conduze resignado à cruz dos padecimentos libertadores. Confia e espera. O amanhã será o teu dia de sol e de bem-aventuranças.
não desfaleças ante as conjunturas aflitivas. Desde que provens do passado de erros e perturbações, edifica o teu porvir de venturas, amando, servindo e renunciando desde agora, porquanto o bem é a única linguagem eterna a produzir incessantemente felicidade plena e sem jaça nenhuma. É o que nos fala Joana de Ângeles. Ou seja, o que levamos a este mundo? Aquilo de bom, de bem, de amoroso que fazemos. Mas também levamos todos os nossos erros, todos os nossos crimes, nossas impiedades, todas as perturbações que causamos a nós e também causamos aos outros. Porque tudo nos traz responsabilidade, o bem e o mal. Então, quando ali se falou a verdadeira propriedade no Evangelho, agora há pouco, o que nós vimos? Vimos que nós somos responsáveis pela nossa elevação ou pela nossa ruína, ou pela nossa estagnação. Porque não somos fadados a estar para sempre arruinados, mas é preciso que despertemos para uma nova realidade. A nova realidade de nós estarmos juntos, trabalharmos juntos para que todos consigamos nos elevar pelo aprendizado, pela prática, e não pela segregação, e não pela separação, e não por tantas e tantas indisposições que encontramos por aí, em lugares, em pessoas, e muitas delas, infelizmente, parece que têm um prazer imenso em fazer coisas erradas, em desejar o mal, pouco se importando com o que acontece com os outros. E, claro, pouco se importando com o que acontece com o seu país, estão nem aí, desde que consiga aquilo que quer. Pessoal, amigos, é complicado, é muito difícil, o conjunto da obra, mas a individualidade pode ser perfeitamente trabalhada. Ou seja, cada um de nós trabalhar pelo seu melhor. Trabalhar pelas coisas justas, pelas coisas amorosas, por aquilo que nosso Pai Celestial espera de nós. E alertas existem aos montes. As Escrituras estão aí, e não precisa nem ler toda a Escritura, mas basta ler o que Jesus deixou. E aí estaremos sempre no bom caminho. Com a graça de Deus, levando para o mundo espiritual, como diz, na verdadeira propriedade, tudo de bom, do melhor que conseguimos fazer aqui. Conosco interiormente, mas por essa mudança interna em cada um de nós, transportar para o exterior de nós essas bênçãos que recebemos. Essas orientações, essas sugestões, esses esclarecimentos. Por quê? Porque o amor é universal, não adianta. Passe quanto tempo passar, a criatura vai cair em si. E vai, em um determinado momento, se penalizar por tanto tempo que perdeu. E que lutou e vai lutar muito para recuperar. Então, sejamos práticos e comecemos desde já, o melhor, desde ontem. É o que fala aqui Joana de Ângeles para nós, em conjunto com o próprio Evangelho de hoje, falando sobre passado e dor. Joana e o Evangelho sobre a verdadeira propriedade. E assim, amigos, vamos falar também de felicidades, de coisas boas. Afinal de contas, aniversariantes temos aqui, as que eu tenho na relação e que vocês têm aí em seus lares, amigos, familiares, e cumprimentem a todos, também por nós. E hoje aniversaria o Guilherme Siqueira, Silvana Meira, Fábio Cavalcante, Helenide Alves, Maria Elisandra Marabal, Francisco Mota, nossos cumprimentos a todos vocês e as bênçãos do Pai. Amanhã o Edson Baione, Arlete Pigato, fazendo aniversário, também é conhecida, Célia? Filha da Toninha. Filha da Toninha. No colo. Então, tá vendo? Ela conhece, ela lembra de tudo, da infância, todas essas coisas aí. A minha memória já não é tão potente como a dela para esses assuntos, Mas o Cláudio José de Paula, que também é amigo nosso, de longa data, nossa, também aniversariando, e mandamos aquele abração para você, viu, Cláudio? Saúde, saúde, saúde. Também amanhã, Eliana Valentim,
né? Também a Luciana Aparecida, Laine Franceslau, Valdenira dos Santos, o Disney Elerquim. E domingo, aquele domingo gostoso, bonito, bom para fazer aniversário, a Nina de Paula Cecília faz aniversário domingo, nossa cunhada, aquele beijo grande, né, com fazer o jô, né, pra Cecília, a cunhada, que Deus abençoe, que saúde, que passou por dificuldades terríveis, né, tempos atrás, mas a graça de Deus, a perseverança, a força, a fé, deu aquele auxílio, ela está bem com a graça de Deus, que perdure e continue aí com o brother. Um abraço muito grande, meu e da série aqui, viu, Cecília? Um beijo para você de novo. Pronto. Amanhã, Nádia, domingo também, junto com a Cecília, Nádia Gildásio, Anderson Santos, Bruna Serve, Humberto Vieira, nossa, trabalhamos no Itaú, né? 76 até 80, vê como eu sou novinho, 1976 até 80. Abração, viu, Humberto? Grande abraço. Fabrícia Silva também, o Mário Alegre, trabalhamos no Banco do Brasil também. Ele entrou lá como menor aprendiz, né, na época lá, e com a graça de Deus, também aniversariando, está muito bem. Então, nosso abraço aqui, né, Paulininha Crepaldi, Eliseu Gasparino também aqui conosco. E é isso, amigos queridos, mais uma vez aqui que é a questão da energia, não está muito boa aqui, o plug. Também esse nosso amiguinho aqui, já tem 15 anos, né? Olha que um notebook aguentar 15 anos, né? E os dedões em cima não é pouca coisa. Mas, amigos, ele está cumprindo bem a sua função, trazendo, né, a mensagem, a palavra de Joana de Ângeles para nós. E nós aqui, felizes por podermos estar juntos. Vamos então agradecer. É o momento de nós agradecermos, é o momento de agradecermos pela vida, mas ao mesmo tempo pedir pela vida. Por esses nossos irmãos que conosco estão, passando por dificuldades de saúde, como a Célia que está se recuperando, a minha irmã também, que foi, né, fez cirurgia ontem, né, quarta-feira, e também está se recuperando, né? É isso, a medicina está aí para nos auxiliar, mas o auxílio grande, imenso, vem da nossa fé, né? A fé na recuperação, mas acima de tudo a fé nos desígnios de Deus, que sabe o que é melhor para nós, sabe quando é o nosso tempo, e vamos sempre confiar, né? E fortalecer, e que Ele está sempre nos amparando, assim como o nosso querido Mestre Jesus. Então, amigos, o que nós temos aqui? Os amigos que nos pedem prece, vocês aí conhecem também pessoas que estão necessitadas nesse momento. Orem, aproveitem esse momento, tragam essas pessoas para a mente de vocês e levem até o Pai Celestial o que há de melhor no coração de cada um de vocês. Pensem, mentalizem seus familiares, seus amigos, as suas próprias necessidades e vamos levar a nosso Pai. Reconhecemos que Ele sabe tudo que nós precisamos, conhece a nós melhor do que ninguém, mas acima de tudo é o reconhecimento e agradecimento nosso, louvando ao Pai por nos dar a oportunidade de, pela vida, estarmos juntos neste momento. Ouvirmos suas orientações e tirarmos nosso melhor proveito. Vamos orar então, aqui vamos orar pela Isadora Pires Garcia, pela Leisiane Serra, pela Maria Ângela, Dona Bela Bastos, Aline Pisa de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Dácio Luz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, também Rovani Nicolucci, Liliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decreste, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Adriana, Dona Bela Bastos, Maurício Bastos, Claudemir Ruiz, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, minha irmã Tercília Antonello, também Antônio Donizete Neves, também Simone, Sônia Martins, se recuperando também, né, de cirurgia, e para todos aqueles filhos do Pai que necessitam, como nós necessitamos. Vamos então, queridos irmãos, para esse momento, agradecendo a Deus nossa prece. Vamos lá então.
Pai nosso, nosso Pai, amado, querido Mestre Jesus. E aqui estamos reunidos mais uma vez em seu nome, Pai, em seu nome, querido Mestre. Nos agradecendo, Pai, pela vida, por podermos estar juntos, felizes, levando até vós nosso louvor, levando até vós nossas súplicas, nossos pedidos, pedindo sim por tantos e tantos aniversariantes felizes desses dias, conferir saúde e força na caminhada, por tantos pais que vêm e trazem seus filhos ao mundo com tanto amor. Pedimos também que abençoeis nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que já nos deixaram e caminham no plano espiritual também olhando por nós. Assim como pedimos as bênçãos sobre aqueles irmãos todos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual após aqui cumprir sua jornada. E abençoa, Pai, acaricia o coração, fortalece o corpo físico de todos esses irmãos que aqui nós demos os nomes, dos irmãos que nós mentalizamos em nossos lares. Conferi-lhes, Pai, a força para a continuada da caminhada. Assim, fortalecei também nossas famílias, todos os seus filhos que caminham neste mundo, e tantos, Pai, em grande sofrimento, causados por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, nosso egoísmo, nossa vaidade, muita maldade ainda reinando neste mundo, que precisamos eliminar. Abençoa, Pai, nossos irmãos à procura do trabalho, abençoa aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que sim, que alegremente, com confiança realizam o seu trabalho. Abençoa nossas casas de oração e todos os credos onde seus filhos vamos agradecer, vamos vos louvar com alegria. Por isso ainda pedimos, Pai, abençoa nossas crianças, abençoa esses que estão chegando, vindo ao mundo, os nossos jovens, adolescentes, que neste momento de decisão de seu caminho, tragam em seus corações sempre a chama viva do amor, do perdão, da indulgência, da paciência, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade, da caridade. Que juntos possamos trabalhar para recuperar esse planeta que já tanto prejudicamos, Pai. Recuperando sua flora, sua fauna, qualificando a água abençoada, fundamental para a vida de todos os seus filhos. E assim juntos que possamos fazer este mundo mais feliz, melhor, nos tratando mais humanamente uns aos outros. Por isso levamos a vós, Pai, a prece que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória por toda a eternidade. E nós humildemente vos pedimos, Pai. Pedimos sim, que o teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, abençoando o nosso caminho, iluminando nossos dias, abençoando seus filhos encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam sim equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizados, como nos sentimos, plenos de luz e sabedoria, de amor, harmonizemos nossos lares e levemos seu amor onde formos, distribuindo aos nossos irmãos. Por isso abençoai também nossos anjos guardiães, os bons espíritos e nossos irmãos ainda perdidos na sua caminhada por caminhos tortuosos e difíceis, para que retornem ao caminho do bem, fortalecidos pela tua luz e pelo amor do atendimento de nossos irmãos espirituais. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre.
Olha aí, vamos também agradecendo, né, a Rosimeire Batista, que também está conosco, deixando aqui seu boa noite. E claro, agradecemos a participação de todos vocês, né, e desejamos que tenham uma boa noite, todos vocês uma noite de paz, de tranquilidade, um ótimo final de semana, aí com a família, descansando um pouquinho, porque tudo continua, a batalha continua, e que tenhamos sempre de bom ânimo, fortalecidos pelas bênçãos de nosso Pai. Então, aqui eu e Célia agradecemos a participação, o carinho de todos vocês, um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração para todos vocês, desejando sim bênçãos de saúde, bênçãos de luz, bênçãos de paz, bênçãos de entendimento entre todos nós, né? Então, agradecemos sim pela participação, segunda-feira com a graça de Deus, com saúde. Vamos estar de volta trazendo um pouquinho mais do Evangelho, Joana de Ângeles, né? Essa comunhão de bons pensamentos e vibração positiva e amorosa entre todos nós que estamos e repartimos com todos aqueles que também participam assistindo depois, dando uma espiadinha aqui no nosso encontro. Linda noite para todos vocês, um ótimo final de semana, tenham dias abençoados, espalhem as bênçãos e recebemos gratuitamente com muito amor onde quer que forem, desejando o melhor para todos aqueles que encontrarem, levando um sorriso onde a carranca está presente. Linda noite para todos vocês, fiquem todos muito bem e até segunda-feira. Tchau.